Muito bem, pessoal. Estamos de volta agora para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e estarei aqui para ajudar vocês a compreender o conteúdo da aula de hoje. E falando nisso, vamos conhecer agora qual é o objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula. Nossa aula de número 18, objeto de conhecimento, comunicação e argumentação com base em conhecimentos científicos, imagens obtidas por sensoriamento remoto, elaboração de diferentes teorias. No detalhamento, teremos algarismos significativos e notação científica. Muito bem, pessoal, é isso que nós estaremos estudando hoje e agora vamos dar início à nossa aula. Muito bem, alunos, vamos começar falando então sobre os algarismos significativos. O que são, né? Algarismos significativos, né? Esses algarismos aí são representativos de uma certa medida, tá certo? Então, olha só, os algarismos significativos são algarismos que têm importância na exatidão de um número. Esse número, claro, ele surge de alguma medição que a pessoa fez, né? É um número que representa alguma grandeza, ou a massa, a altura, certo? Profundidade, comprimento, né? Tudo isso aí são medidas que se pode tirar, certo? Então, nós temos um exemplo aí para você do número 2,67. Esse número aí a gente diz que ele tem 3 algarismos significativos, que são exatamente o número 2, o número 6 e o 7, como a gente vai poder ver aqui no nosso alfa, vamos aqui apresentar os 3 números que representam essa medida, o 2, o 6 e o 7. Veja que a vírgula não é, claro, não é número, não conta como algarismo significativo. O importante é que você entenda que os algarismos significativos são os números que aparecem na medida que você tirou. Então, pessoal, continuando aí, se nós expressarmos um outro número, olha só, agora na cartela, se nós expressarmos o número 2,6700, veja que ainda agora só era 2,67. E eu acrescentei mais 2 zeros. O interessante é que eu acrescentei esses 2 zeros para o lado direito do número, da medida. Então, se eu representar o número como 2,6700, entretanto, nós teremos agora 5 algarismos significativos, que são exatamente o 2, o 6, o 7 e os 2 zeros que estão depois do 7. Todos esses números são considerados como algarismos significativos porque eles vão dar mais exatidão para o número, certo? Os zeros à direita dão mais exatidão para o número. Ele fica um número mais exato. Os exemplos que a gente vai mostrar agora, esses 4 exemplos que nós temos aqui, todos eles possuem 4 algarismos significativos. Então, olha aqui o primeiro exemplo. 56,00. 4 algarismos significativos, o 5, o 6, o 0 e o 0. Na letra B, 0,2301, 2301. Aí eu também tenho 4 algarismos significativos. E por quê, gente? Porque o 0 que está à esquerda, ele não é algarismo significativo. Se eu inserir zeros à esquerda do número, esse 0 não é algarismo significativo. O algarismo significativo são só zeros que estão à direita do número, como o 0 lá entre o 3 e o 1. É um algarismo significativo. Aqui eu tenho 0,0, tenho 5 zeros antes da vírgula, certo? E eu tenho também, depois da vírgula, eu vou ter mais 4 zeros. Nenhum desses zeros que estão à esquerda do primeiro algarismo, né, diferente de zero que aparece, nenhum desses zeros é algarismo significativo. Aí eu tenho aqui 1000. Então, são 4 algarismos significativos, o 1
e os 3 zeros que aparecem depois do primeiro algarismo diferente de zero. Aqui eu tenho 1034, também tenho 4 algarismos significativos, o 1, o 0, o 3 e o 4. Então veja, pessoal, os zeros à esquerda, eles não contam como algarismos significativos. Agora, números que têm potência de base 10. Como é que eu trato esses números escritos aí no que a gente chama de notação científica? Então, pessoal, números que contenham potência de base 10, ou seja, que estão em notação científica, por exemplo, serão algarismos significativos, exceto a própria potência. Veja o porquê. O número 7.785,4, se eu escrever esse número em notação científica, e a gente vai já dar continuidade na nossa aula e falar como é que transforma em notação científica, porque é conteúdo também da aula de hoje. Então veja só, transformando para a notação científica, ele fica 7,854 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, né, pessoal? Se eu multiplicar 100 por 7,854, volta a ser 785,4, tá? Então, a notação científica, ela não modifica o número, ela só escreve o número de forma diferente, em termos de potências de base 10. Então, esse número aí, ele tem 4 algarismos significativos. A potência de base 10 não conta como algarismo significativo, tá, pessoal? Então, ambos têm os algarismos significativos 7, 8, 5 e 4, seguidos. A potência de 10 apenas moverá a vírgula, que não afeta a quantidade de algarismos significativos. E nesse caso aqui, pessoal, o número de algarismos significativos do número é 4. O 7, o 8, o 5 e o 4. Esses números são considerados, então, algarismos significativos dessa medida. Tá bom, pessoal? Bem, vamos continuar, então, com a nossa aula aqui, mostrando para você o seguinte, reforçando a informação que eu falei lá no início, quando eu mostrei para vocês o início da aula. Ou seja, zeros que estão à esquerda não são algarismos significativos, como em 0, e tem um bocado de zeros aí antes do primeiro número diferente de 0, que é o 3. Então, esse número aí, ele tem apenas um algarismo significativo, que é o 3. Os zeros que estão à esquerda não contam como algarismos significativos, tá, pessoal? Então, é muito importante que você compreenda, então, que os zeros à esquerda não contam como algarismos significativos. Vamos agora falar de uma coisa muito importante para quem faz medições, né? Que são os algarismos corretos e os algarismos duvidosos. Existe isso aí numa medida, tá, pessoal? Existem os algarismos que a gente tem certeza que estão certos e existe aquele algarismo que a gente não tem certeza se ele é o correto naquela medida. Dependendo de qual instrumento a gente use para medir, a gente vai saber quem são os algarismos corretos e os algarismos duvidosos agora. Olha só na cartela. Algarismo correto e algarismo duvidoso. É o título. Vamos supor que você está efetuando a medição de um segmento de reta. Pessoal, está aqui o nosso segmento de reta, né? Ele está bem aqui, ó. Estou pintando ele aqui todo de bem bonitinho, né? Eu tenho aqui um pedaço de uma barra de metal, por exemplo. Eu estou medindo ela, eu quero saber o tamanho dela. Aí eu coloco ela sobre uma régua. Uma régua que está graduada aqui, né, pessoal? Essa régua está graduada em milímetros, tá bom? Então eu quero saber qual é a medida dessa barra aqui. Eu quero saber qual é o tamanho dela. Aí, no texto a gente diz o seguinte, olha, vamos supor
que você está efetuando a medição de um segmento de reta, utilizando para isso uma régua graduada em centímetros, né? Os números que aparecem são em centímetros, mas essas subdivisões que aparecem entre os números 0, 1, 1 e 2, 2 e 3, essas subdivisões estão em milímetros. Então, essa régua mede com exatidão os milímetros. E os centímetros também, claro, né? Então, você observa que o segmento de reta tem um pouco mais de 67 milímetros e menos de 68 milímetros. Então, quando eu olho aqui a medição dessa reta, eu vejo aqui, ó, ele tem aqui 10 em milímetros, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60 milímetros, 65, porque nesse meio aqui, ó, é 5 milímetros, então tem 65. Aí tem mais 2 tracinhos, né, que vão até o 67. Aí, o tamanho desse objeto, ele é um pouco maior que 67 e não chega a ser 68. Disso eu tenho certeza. Disso aí, quando eu coloco esse objeto sobre essa régua, eu tenho certeza que a medida desse objeto é maior que 67 e menor que 68. Disso eu tenho certeza, tá? Agora, entre 67 e 68, eu posso colocar uma vírgula, pode ter o vírgula 1, vírgula 2, vírgula 3, vírgula 4 e assim por diante, né? Até chegar no 68. Só que eu não tenho certeza de que número é esse que vem depois do 67. Olha só. Então, você estima o valor desse pouco que ultrapassa 67 milímetros, expressando o resultado da medição assim, 67,6. Esse 6 que aparece aqui depois da vírgula é incerto. Ou seja, você tem 2 algarismos corretos, que é o 6 e o 7, esses com certeza, o 67, né, está correto, e um duvidoso. O duvidoso é esse 6 aqui, que a gente não sabe se é 6, se é 5, se é 4, se é 8, porque esse número ele foi estimado pela pessoa que mediu. No caso, se é você que está medindo, foi estimado por você. Um outro observador poderia fazer uma estimativa diferente. Ou seja, se fosse uma outra pessoa medindo essa barra, poderia dizer que tinha 67,5 ou 67,7. Aí depende de quem está medindo. Por isso é que esse número que aparece aqui depois do 67, porque 67 eu tenho certeza, mas o número que vem a seguir, esse 6 que aparece a seguir aqui, ele é incerto. A gente diz, na expressão, né, mais certa de se usar, a gente diz que ele é um algarismo duvidoso. É o algarismo que eu não tenho certeza se está correto, porque esse instrumento que eu tenho de medição aqui, ele não mede décimos de milímetros. Ele não mede. Ele só mede até milímetro. Ele não consegue medir décimos de milímetros. Eu é que já estou inventando esse número aqui, porque eu acho, olha só o achismo, eu acho que é 6. Outra pessoa podia achar que seria 5. Ou outra podia achar que seria 7. E é por isso que eu vou chamar esse cara aí de algarismo duvidoso. Olha aqui. E aí eu digo para vocês assim, ó, em qualquer número, qualquer medição, o algarismo duvidoso será sempre o último algarismo significativo, contando da esquerda para a direita. Então aí você já sabe que nós temos os algarismos significativos de uma medida, que é a quantidade de números que tem na medida, excetuando-se os zeros à esquerda, né? Mas nessa medida também a gente vai ter os algarismos corretos e os algarismos duvidosos. O que vai ser o algarismo duvidoso? Vai ser sempre o último algarismo da medida.
o último algarismo da medida, pessoal, ele é sempre o algarismo duvidoso, tá? Ninguém tem certeza se é ou não é aquele número. Então, aí eu trouxe para vocês aqui 3 exemplozinhos aqui, ó. O primeiro, ó, 9,9999, tem o 8 lá no final. Quem é o algarismo duvidoso? É o último algarismo da medida, ou seja, o algarismo duvidoso é o último 8, é o 8 que aparece lá no final. Aqui eu tenho 14,79234320. Qual é o algarismo duvidoso? É o 0. O último número que aparece lá na medida é o que eu vou chamar de algarismo duvidoso. E aí também eu tenho esse outro exemplo aqui, 1,00000. O algarismo duvidoso é o último 0. Então, não é complicado, pessoal. Ou seja, se eu quero saber qual é o algarismo duvidoso da medida, eu vou olhar o último algarismo significativo. O último algarismo significativo será o meu algarismo duvidoso. Ok? Então, nós temos algarismos corretos e o duvidoso. O duvidoso é sempre o último algarismo significativo. Tudo bem? Tranquilo com vocês? Muito bem, vamos seguir adiante. Vamos falar agora de notação científica. O que é notação científica? Pessoal, notação científica é uma forma, uma maneira de representação de medidas, de grandezas que são grandezas muito importantes, ou seja, é uma forma de representação de medidas de grandeza muito importante, certo? Principalmente para aquelas cujos valores são extremamente grandes ou extremamente pequenos. E aí eu dei para vocês um exemplo de um valor da grandeza comprimento, né, a distância entre a Terra e o Sol, 150 mil, e aí 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros é a distância média entre a Terra e o Sol. É uma medida extremamente grande. Se eu for colocar essa medida em metros, por exemplo, se eu quiser escrever em metros, eu vou escrever 150, e aí eu tenho que escrever 000, 150 mil, mais 000, 150 milhões, e aí se eu colocar em metros, eu tenho mais 3 zeros, 150 bilhões de metros. Olha só o tamanho desse número. Então, o que é a notação científica? Um dos principais fatores que a gente deve escrever em notação científica é, por exemplo, para diminuir esse número aí. Se eu for escrever esse número, se eu estiver escrevendo aí alguma coisa sobre a distância dos planetas até o Sol, eu vou estar gastando papel pra caramba aí para escrever um número que fica até difícil de ler, certo? Mas se eu colocar esse número em notação científica, eu vou reduzir o tamanho dele. Eu não vou mudar o número vai continuar o mesmo. O que eu vou fazer é mudar a forma de representar esse número. E aí aqui eu tenho outros exemplos, além da distância entre o Sol e a Terra, eu tenho outros exemplos de outros números aqui para mostrar para você. Olha só. Velocidade da luz no vácuo. 299 aqui são 299.792.458 metros por segundo. Olha só como fica difícil de ler, né? É um número grande. Distância média da Terra até o Sol eu mostrei, arredondado ali, está 150 mil, aqui um número mais exato, 149.600.000 quilômetros. Raio do átomo de hidrogênio. Não dá nem para ler esse número aí de tão pequeno que ele é, né? 0,000, tem 9 zeros antes do 0,53. Tamanho médio de uma célula animal, 0,000030 metros. São números ou muito grandes
ou extremamente pequenos. E aí, pessoal, em física ou em matemática, às vezes é importante a gente estar reduzindo esse número. E até fica mais fácil, depois que eu reduzo, para fazer operações matemáticas com esses números, se eles estiverem escritos em notação científica. Já pensou se eu tivesse que multiplicar a distância da Terra até o Sol, certo? Pelo raio médio de uma célula, tamanho de uma célula, certo? Ou o raio do hidrogênio, como é que eu ia fazer com esse monte de zeros que ia ter lá para me fazer essa multiplicação? Ou se eu tivesse que dividir, pior seria ainda. Mas, dizendo para vocês aqui, se você escrever esses números em notação científica, a operação fica muito mais simples de ser feita. Então, pessoal, olha só, na física, muitas vezes é necessário realizarmos operações matemáticas com esses valores. Esses valores que eu mostrei aí como exemplo para vocês. Imagine como seria difícil multiplicar a velocidade da luz pela distância da Terra até o Sol. Ou dividir, né? Para isso, representamos esses números na forma de notação científica. E aqui eu tenho o formato, pessoal. O formato de um número em notação científica. Olha só, o formato é esse aqui. Olha só como é pequenininho. É A vezes uma potência de base 10 elevado a n, onde esse A que aparece aqui antes da potência é um número que deve variar entre 1, o A ele é maior ou igual a 1, e ao mesmo tempo ele tem que ser menor do que 10. Então, para estar em notação científica, o A tem que estar no intervalo entre 1 e 10. E ele pode ser 1, tá? Não pode ser 10, mas pode ser 1. Então, é maior ou igual a 1 e menor que 10. E, além disso, o N que aparece lá como potência da base 10, ele deve pertencer ao conjunto dos números inteiros relativos, tirando o zero, né? Esse Z asterisco aí representa o conjunto dos números inteiros relativos sem o zero. Tá certo? Portanto, aqueles exemplos que eu acabei de mostrar para você, aqueles exemplos lá, eles em notação científica ficam assim, olha só. Velocidade da luz no vácuo, aí arredondou, tá? Era 299, lembra? 299, e aí eu ia colocar 2,99, aí arredonda logo para 3. Você pode pesquisar aí, por exemplo, que a maior parte, se você pesquisar no Google a velocidade da luz no vácuo, vai aparecer esse valor aí, 3 vezes 10 elevado à oitava. É um valor arredondado para ser fácil de trabalhar com ele, para ser fácil de multiplicar, dividir, né? Fazer operações matemáticas. Distância média da Terra até o Sol, 1,496 vezes 10 a 8 quilômetros. Aí eu posso colocar 1,5, né, vezes 10 a 8 quilômetros. Pode arredondar para 1,5. Raio de um átomo de hidrogênio, 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Tamanho médio de uma célula animal, 3,10 a menos 5 metros. Mas, professor, como é que foi feita essa transformação? Aí é que vem o segredo do negócio. Qual é o segredo? Primeira coisa que deve ser feita, posicionar a vírgula do número que representa a medida, fazendo com que ele fique maior ou igual a 1 e, ao mesmo tempo, menor do que 10. Tem que mudar a posição da vírgula, colocar a vírgula em algum lugar para que o número fique maior ou igual a 1 e menor que 10. Depois de ajustar o lugar da vírgula, adiciona-se a potência de base 10. Coloca lá a potência de base 10 multiplicando esse número. O valor do expoente deve ser igual ao número de casas decimais que a vírgula teve que se deslocar. Se a vírgula se desloca para a direita, o expoente será negativo. Se a vírgula ou diminui, caso contrário, é positivo ou aumenta. Então, se a vírgula for para a esquerda, se a vírgula for para a direita, o expoente será negativo. Se a vírgula for para o lado contrário, ou seja, para a esquerda, então o expoente vai ser positivo. Tá certo? Então, a gente vai colocar isso aqui em prática, nesses exemplos aqui da tabelinha que eu vou mostrar para vocês.
Olha só. Outros exemplos. E aí nós vamos colocar em prática aquilo que eu acabei de falar aí anteriormente. Vamos lá começar aqui pelo primeiro, é o mais simples, olha só, 1231. Eu vou escrever esse número em notação científica. O que deve ser feito em primeiro lugar? Colocar uma vírgula para que ele fique maior que 1 e menor que 10. Então, olha só, pessoal, se eu colocar a vírgula aqui entre o 2 e o 3, fica menor que 1 e maior que 10? Não. Fica 12. 12 é maior que 10, não pode. Se eu colocar aqui, pior ainda. Só tem um lugar para eu colocar a vírgula. 1, e aí depois do 1, e aí fica 23, 1,231. A vírgula já está no lugar certo. Esse número aí agora, ele é maior do que 1 e menor que 10. Aí eu já coloco a potência de base 10, multiplico logo por 10, tem que colocar a potência, e aí agora eu vou colocar o expoente nessa potência, pessoal. Quantas casas decimal a vírgula andou para ela chegar aí? Veja, o número não tinha vírgula, professor. Ele não tinha vírgula, mas ele podia ser 1231,0. Mudava alguma coisa? Não. O número era o mesmo. Olha onde está a vírgula depois do 1. Quantas casas essa vírgula vai andar para chegar lá entre o 1 e o 2? Olha aqui, vamos contar? 1, 2, 3. A vírgula andou 3 casas para chegar onde ela está aí, pessoal, 1,231. E ela andou da direita para a esquerda. Se ela anda para a esquerda, o expoente é positivo. Então, aqui eu não preciso colocar o sinal. E olha aí o número em notação científica, como está lá na tabelinha. 1,231 vezes 10 elevado ao cubo. 822, da mesma forma. Onde a vírgula vai ficar? Entre o 8 e o 2, para ficar 8,22. 822, então fica 8,22. Coloca a potência de base 10 em seguida. Qual é o expoente? A vírgula andou quantas casas? Andou 2 casas, porque para chegar lá ela andou 2 casas. Então o expoente é 2. O expoente é positivo ou negativo? É positivo porque a vírgula andou para a esquerda. Ela veio da direita para a esquerda. Então está aqui, 8,22 vezes 10 ao quadrado. E aí 0,01. Para onde a vírgula tem que ir? Gente, aí a vírgula tem que ir para depois do 1. Porque 0,01 eu vou escrever como sendo 1. Tá? Vou escrever como sendo 1. Porque a vírgula teve que andar para depois do 1. O número agora é igual a 1. E é menor que 10. E aí eu coloco a potência de base 10 logo em seguida. Qual é o valor do expoente? É 2. A vírgula andou 2 casas, olha. Ela pulou pelo 0 e pulou pelo 1. Foi para trás do 1. O expoente é 2. Só que agora, pessoal, qual é o sinal do expoente? O sinal do expoente é negativo, porque a vírgula andou para a direita. Se a vírgula anda para a direita, o expoente é negativo. Então, o número, 1,1 vezes 10 elevado a menos 2. 0,0021. A vírgula tem que vir para cá, para entre o 2 e o 1. E ela anda quantas casas? 3. Então, eu vou escrever 2,1. Coloco a potência. O expoente tem que ser 3, porque a vírgula andou 3 casas. E ele é negativo porque a vírgula andou para a direita. Certo? Então fica 2,1 vezes 10 a menos 3. Agora, se o número já tiver uma potência, aí olha só, 56,7 eu vou escrever como sendo 56,7 como 5,67. Coloco a potência de base 10, tá? E aí a vírgula andou 1 casa, então eu coloco 1. É positivo porque a vírgula veio para a esquerda. Só que, além dessa potência, já tinha 10 à quinta. Olha aqui, já tinha 10 à quinta. Então, o que eu faço agora? Uma multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, fica 10 elevado à sexta. 5,67 vezes 10 à sexta, está aqui. 0,056 vezes 10 a menos 4. O número, então, fica 5,6.
vezes 10. A vírgula andou 2 casas para a direita, então o expoente é negativo, e é 2, porque pulou 2 casas aqui, ó, o 0 e o 5. Só que já tinha o 10 a menos 4. Mesma coisa. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, que é 10, soma os expoentes, menos 4 menos 2 é menos 6. Está aqui, ó, 56 vezes 10 a menos 6. É isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, vocês tenham gostado, e eu encontrarei vocês aqui em outra oportunidade, finalizo aqui a aula com vocês e me despeço. Tchau.